E agora vamos conversar com Bruno Oliveira, meu colega cientista político, e conosco vai fazer uma análise sobre o contexto político nacional e também local. Bem-vindo, Bruno, ao nosso Boa Tarde, Cidadão. Boa tarde, é um prazer estar aqui, Robson. Um prazer tê-lo conosco. Eu inicio a nossa entrevista conversando a respeito de um tema, né, que as pessoas já começam a prestar um pouco mais de atenção, apesar de que, na verdade, a grande maioria da população não está muito animada com a política, não. Mas a gente começa a perceber que as pessoas prestam um pouco mais de atenção nesse momento ao arranjo que começa a se fazer no cenário político nacional. E aí eu gostaria de saber, né, qual a avaliação que você faz em relação a esse contexto. Eu acho que a gente está vivendo, eu gosto de dizer o seguinte, a gente está vivendo um grande fla-flu, que ao mesmo tempo que há um interesse das pessoas em discutir, em às vezes até em pegar a briga nas redes sociais por conta de política, mas é uma participação rasa ainda. As pessoas não aprofundam nos temas realmente importantes e acabam caindo naquela coisa da bolha que a própria rede social ajuda a criar, e isso vai intensificando esse clima de radicalismo que é muito ruim para o processo político, enfim. Porque as pessoas estão assumindo uma postura muito extremista, mesmo sem conhecer a fundo determinados temas. E isso, a meu ver, não é interessante. A participação política é importante, mas esse tipo de participação rasa não é saudável. Pois é, né? Não se aprofunda nas questões e fica esse clima aí de disputa como se estivéssemos num jogo de futebol. E um detalhe interessante, né? Isso bem antes do próprio impeachment, acho que já deve ter uns 2 anos ou mais, eu vinha falando, quando esse comportamento se acirrava, sobretudo nas redes sociais, né? E a vida, além das redes sociais, mas muita gente não percebe. Eu já falava muito, Bruno, sobre trazendo uma pergunta: a quem interessa um país dividido? Né? Para você conquistar, para você dominar, para você até subjugar um povo, a nação, a primeira condição para você fazer isso é você dividir a própria nação. E hoje, infelizmente, a gente está dividido, né? Existe essa divisão que realmente ela vem há um certo tempo, e essa compreensão ela é negativa, porque essa coisa do certo contra errado, nós contra eles, bons contra maus, isso na verdade não ABC e América, né? ABC e América, Fla-Flu, isso não aprofunda, isso não permite com que muitas vezes a gente consiga enxergar, como você disse, o que há por trás disso, que interesse há em que a sociedade se divida, em que as pessoas briguem umas com as outras, o que há por trás disso. Realmente, para que aqueles que detêm o poder se mantenham no poder, às vezes esse tipo de estímulo para que esse tipo de coisa aconteça. Veja, vamos citar o exemplo do impeachment da presidente Dilma, que aconteceu há 2 anos atrás. Usou-se, para usar entre aspas, a comoção, a raiva, a chateação com os políticos para focar na possível... vamos tirar essa presidente que tudo se resolve, né? Então, houve uma apropriação dessa causa negativa, as pessoas estão com raiva dos políticos. Então, um determinado setor meio que se apropriou, inclusive estimulando para que protestos acontecessem e tal. E vamos fazer com que essa presidente caia. Essa presidente caiu e um novo grupo assumiu, mas não mudou, né? Não houve essa percepção de melhor. E um detalhe, Bruno, tem 2 aspectos importantes aí. O primeiro deles é que se nós forçarmos um pouquinho a nossa memória, antes da queda da presidente, os primeiros movimentos que aconteceram em 2013 eram movimentos onde as pessoas demonstravam insatisfações diversas. Uma massa de pessoas foi às ruas em várias partes do Brasil, mas protestava-se contra o escândalo dos precatórios lá no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, contra a PEC 37, que ia acabar com os poderes do Ministério Público, contra muita coisa. Os 20 centavos do aumento da passagem de ônibus que começou em Natal, essa história. Mas aí depois me parece que justamente setores, né, da grande mídia nacional, mercado financeiro nacional e outros setores políticos mais à direita, apesar de eu não gostar muito dessa história de esquerda e direita, porque lembra muito essa rivalidade ABC e América, essa dicotomia que não é saudável. Mas é interessante que a partir daquele movimento do povo que foi à rua, sem saber exatamente o que era que queria,
de maneira uniforme, né, deu-se um carimbo de que a solução dos problemas seria exatamente a retirada da presidente e, até agora... Não, e veja que houve um processo de estratégia política muito forte por trás. Os movimentos, eles eram, sim... eu acho que eles tiveram um início, sim, como você disse, sem uma causa bem definida, mas eles realmente partiram de baixo para cima, naquela época. Naquele momento. Naquele momento. Porém, depois esse movimento foi começando a ser apropriado por grupos que começaram a, de repente, patrocinar movimentos ainda maiores, né? Agora, você não via nenhuma bandeira de partido político, você não via nenhuma bandeira de sindicato, você não via bandeira de nada. E eu acho que aí, Bruno, onde aconteceu um grande erro estratégico por parte do PT e daqueles que faziam parte do poder, que é ter chocado com esse povo ao invés de ouvir. Né? Porque, no princípio, não eram as elites políticas eternamente dominando o nosso país, mas era o povo que estava querendo dizer alguma coisa, mas ao invés de tentar somar, tentar ouvir, eu acho que chocou de frente com esse... Aí veio a história de coxinha, com petralha, aquela coisa, né? Até porque é comum das análises rasas você querer personificar o mal ou personificar o bem. Então, de repente, um determinado grupo pega e diz assim, o mal está na presidente, o mal está no líder político A ou no líder político B. Você tem que eleger um vilão para brigar com ele, né, e derrotar. Isso, quando na verdade isso não funciona bem assim. E uma outra questão, Bruno, também, veja o reflexo de tudo isso, né? Esse quadro foi acirrando ao longo do tempo, inclusive mesmo após o processo de impeachment, né? Hoje a gente vê situações onde você teria figuras como o próprio ex-presidente Lula, que estava um pouco à margem dessa crise, mas foi jogado dentro do olho do furacão, com denúncias de corrupção, inclusive, que diziam que existia corrupção por parte da presidente Dilma, mas até agora não se sabe de nada a respeito. E esse contexto fez com que você empurrasse para um lado o que seria considerado, entre aspas, uma extrema esquerda, como se fosse o presidente Lula, e para o outro lado extremo a tudo isso, uma possível candidatura de Bolsonaro à presidência da República, né, sendo aquele diametralmente oposto àquilo que representaria o presidente Lula. E o mais alarmante, o mais assustador para mim, porque a gente passou a ver mais recentemente, desse tempo para cá, coisas que a gente via nos livros de história, tipo, comunismo é o mal, comunismo é isso, esse pessoal é comunista. Tem gente nas redes sociais defendendo a volta da monarquia, tem até um protesto aí em Natal, o movimento Natal para a volta da monarquia. Meu Deus do céu. A monarquia ainda vai, a intervenção militar é mais absurdo ainda, porque nós vivemos um momento, um período tão negro de ditadura e depois a gente querer voltar, ou uma parcela da sociedade querer voltar a esse momento, é muito triste realmente, é uma prova de que as pessoas são rasas, as pessoas não estão aprofundando, muitas vezes estão só reproduzindo o conteúdo para ganhar audiência ou sei lá para quê. Pois é, e esse é o problema justamente que nós sabemos das redes sociais, porque existe uma coisa, para quem não sabe, chamada algoritmo. É um cálculo matemático onde, por exemplo, quem controla as redes sociais, né, seja Instagram, Facebook, o próprio WhatsApp, as redes e mídias sociais, tem, digamos assim, para usar uma linguagem bem simples, uma programação de computador que sabe, por exemplo, que na hora que você curte alguma coisa ligada à personalidade da esquerda, do PT ou do que for, ou se você curte algo ligado à direita e outros setores, toda a vida você vai ficar recebendo informações só naquela área. Como também até no Instagram, as pessoas tendem a ficar só no grupo de pessoas que pensam iguais a ela. E aí você fica sendo alimentado só de informação de um lado, sem escutar o outro, e quando encontra até na rua da briga, da confusão dos dois contrários, né? Isso cria as famosas bolhas. O algoritmo que as redes sociais têm por trás, na verdade, eles funcionam para tudo. Então, assim, se você está pesquisando sobre um determinado... Eu estou pesquisando sobre um imóvel que eu vou comprar. Então, de repente, começa a aparecer anúncios para mim de imóveis ou de outras coisas. Então, é mais ou menos assim que funciona, e na parte política também funciona assim. Pois é, e tem um outro detalhe interessante também, é que se você for pesquisar na internet, no Google, no que for, passagem aérea, daqui a pouco você abre seu e-mail, vai ter ofertas de passagem aérea lá.
Então, essas pessoas sabem a hora que você dorme, sabem a hora que você acorda, sabem as coisas que você gosta e fica jogando produtos para você. Isso do lado comercial, mas do lado político tem essa outra consequência, né? Que é transformar as pessoas em bolha e quando uma bolha encontra com a outra, estoura. As duas estouram, né? Bom, nós vamos a um breve intervalo e no retorno continuaremos conversando com o cientista político Bruno Oliveira, falando sobre política nacional e também local. Daqui a pouquinho voltaremos. Conversando com o cientista político Bruno Oliveira. E tem pergunta aqui da Ana Carla, que está nos acompanhando em Ponta Negra. Ela gostaria de saber, na sua opinião, quais serão os candidatos que deverão disputar as eleições neste ano de 2018 para a presidência da República e se você acredita numa candidatura do ex-presidente Lula. Eu acredito que em 2018... Primeiro, eu estou torcendo que as eleições realmente aconteçam, né? Eu acredito que... Eu quero dizer que eu tenho essa mesma preocupação. Dizem que é coisa de doido e que eu estou é coisa de conspiração, mas na verdade não é. Mas compartilho da sua loucura, da sua doidice, mas é na verdade um receio que a gente acaba tendo em momentos tão acirrados como o que a gente está vivendo. Mas eu acredito que nós vamos ter muitas candidaturas, tanto de um eixo mais à direita, como um eixo mais à esquerda, como um eixo central, vamos dizer assim, de pensamento ideológico. Nós vamos ter muitas candidaturas. E particularmente em relação à candidatura ou à possível candidatura do presidente Lula, eu acho que ele vai tentar segurar essa candidatura enquanto ele puder, porque há um fenômeno muito estudado na ciência política que é a transferência de votos. A transferência de votos é a capacidade que eu tenho enquanto líder político de dizer assim, vote no meu candidato e as pessoas seguirem esse mesmo raciocínio, mesmo candidato não sendo eu. E para que... Como foi a eleição de Dilma Rousseff apoiada por Lula, né? A eleição e a reeleição posteriormente. E a matemática, esse fenômeno é tão interessante que o próprio ex-presidente Lula, em momentos de alta popularidade, ele não conseguiu transferir votos. Veja o exemplo que nós tivemos aqui mesmo em Natal. Em 2008, o presidente Lula era presidente, esteve aqui. A eleição de Amy Carla, né? Gozava de alta popularidade e não conseguiu transferir votos para a sua candidata na época. Que era a Fátima. Que era a senadora Fátima. Hoje, por uma questão estratégica, eu acho que ele precisa manter essa candidatura, claro. Nos bastidores ele deve já estar pensando em outras alternativas, mas eu acho que vai ser muito difícil essa candidatura se manter até o final. Particularmente, é uma opinião muito pessoal, mas claro que o partido, ele vão segurar isso para que lá na frente eles consigam possivelmente tentar fazer uma migração desse laço, dessa votação que ele já tem demonstrado em pesquisas aí. E há um outro detalhe interessante também, imaginar quais seriam as possíveis candidaturas, caso ele não seja candidato. Quais seriam as opções mais próximas do próprio PT e dos partidos aliados e do outro lado também? Olha, o PT tem, historicamente, optado por uma estratégia de vencer no executivo, né? Diferentemente de uma estratégia PMDBista, que vem se fortalecendo cada vez mais no Congresso ao longo dos anos, né? Tanto que se fala que o PMDB sempre é o fiel da balança, é o partido do governo, é o partido que sempre migra para onde o poder estiver, mesmo que ele não tenha trabalhado naquele projeto. Então, o PMDB não apoiou o presidente Lula, mas fez parte de sua base de sustentação posteriormente. E assim vem sendo há muitos anos. Então, o PT tem tido uma estratégia, pelo menos até aqui, de tentar conquistar o executivo. Então, eu acho pouco provável que o PT venha apoiar um candidato que não seja do partido. Acho que se o ex-presidente Lula tiver impedido realmente e não for candidato, eles devem sacar o nome do próprio partido para substituí-lo. E os outros nomes que podem vir a disputar? Fala-se no ex-prefeito de São Paulo, o Fernando Haddad, que eu acho particularmente o nome mais frágil. Fala-se no ex-governador da Bahia, o Jacques Wagner, que esse eu já acho que tem um pouco mais de probabilidade, um pouco mais forte. Mas, enfim, ainda é um campo meio nebuloso. Fala-se até na possível vinda do senador Roberto Requião para o PT, que aí ele também poderia ser alçado como um possível candidato. Que é do PMDB hoje, né? Hoje é do PMDB, aquele PMDB que... O PMDB e as demais candidaturas?
Poderemos ter Bolsonaro, quem mais? Bom, Bolsonaro eu acho que está com a candidatura já consolidada, né? Apesar dele fazer parte de um partido pequeno e, enfim, ter uma certa dificuldade de montar um palanque em torno de si, mas ele já tem, as pesquisas mostram isso, uma candidatura, acho que praticamente irreversível. Mas nós temos N nomes que estão se colocando. Temos o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, nós temos que esse deve se colocar já naquele espectro mais central, buscando apoio de partidos de centro para, enfim, trazer um discurso mais moderado e tentar conquistar uma parte do eleitorado. Aí mais no campo à esquerda nós temos a candidatura da deputada Manuela Dávila, do PCdoB, do Boulos, nós temos outras candidaturas, PSOL, né? E mais o campo mais à direita também, o Flávio Rocha recentemente e por aí vai. Rio Grande do Norte, candidaturas ao governo do estado, como é que você avalia o nosso cenário hoje? O cenário hoje, Robson, você vai ter que me chamar semana que vem para analisar de novo, porque hoje é uma coisa, a próxima semana pode ser outra. diferente. O prazo fatal é no dia 7 de abril. 7 de abril é o prazo que, por exemplo, o prefeito de Natal tem para renunciar à prefeitura, caso queira concorrer ao governo do estado. Se isso acontecer, vai acontecer essa semana agora, e ele é um potencial candidato. Entre outros que precisam, né, se desincompatibilizar para concorrer às eleições, etc. Mas hoje nós temos 4 candidaturas colocadas, o que... Vamos lá, 4 candidaturas mais fortes, vamos dizer assim, com mais potencial de vencer. Porém, na história das nossas eleições mais recentes, nós não temos uma tradição de 4 candidaturas fortes disputando. O que acontece geralmente são 2 candidaturas fortes que polarizam o jogo. Que acabam polarizando. Você veja, o prefeito Carlos Eduardo já foi candidato a governador, as pessoas não lembram, mas ele já foi candidato a governador. Perdeu, inclusive, para Rosalba em Natal, né? E ficou com, eu acho, se eu não me engano, teve uma votação em torno de 10% no estado inteiro. E hoje ele é mais conhecido em Natal, mas já no interior não tem toda essa perspectiva, não é tão conhecida, né? Além do problema de tentar justificar ao povo de Natal o estelionato eleitoral, né? Já que prometeu, dizia que era coisa de adversário, que jamais iria renunciar e que ia ficar até o fim, né? Possa ser que ele venha renunciar, né? Bom, mas o fato é que eu me lembro de 3 candidaturas fortes. Nós tivemos em 2002, quando nós tivemos Vilma, Fernando Freire e Fernando Bezerra disputando o governo do estado. Ainda tivemos aí sim uma certa disputa entre 3. Depois disso, sempre acaba polarizando entre 2 candidaturas e hoje nós estamos com 4 postulantes. 4 pelo menos, né? Então acredito que isso possa ainda afunilar para candidaturas mais... E essas 4 poderiam ser, caso se confirme, o próprio prefeito Carlos Eduardo, o atual governador Robson Faria, que enfrenta a rejeição em Natal, mas já no interior tem uma situação mais favorável. Também a senadora Fátima Bezerra, com uma posição favorável no interior, em Natal, tem prós e contras, né? E também Fábio Dantas, que é uma interrogação. O vice-governador que rompeu recentemente um governador, mas também está colocando-se para candidato e tem reunido algumas forças no seu entorno, né? Recentemente eu até fiz o seguinte comentário. Consolidada, nós temos 2 candidaturas, a da senadora Fátima, que não depende de ninguém para ser candidata, inclusive ela é senadora por mais 4 anos ainda, tem um apoio partidário e deve realmente ser candidata. E temos o governador Robson, que também não depende, está no governo, é presidente do seu partido, tem o respaldo do seu partido e deve ser candidato. Os outros 2 nomes dependem de algum fator. Carlos Eduardo depende de renunciar, depende ainda de estar conversando, ainda de estar montando o seu palanque e vai precisar renunciar à prefeitura. Ele tem esse fator. E o deputado, atual vice-governador Fábio Dantas, precisa ainda montar um palanque mais robusto para que ele possa ir para uma disputa estadual. Ele não é tão conhecido no estado, muito embora seja vice-governador. Então é realmente sim uma interrogação. E aí nós temos outras candidaturas que naturalmente acontecem também
de menor força. Para finalizar rapidamente, o Senado da República, teremos renovação de 2 vagas para o Senado e devem ser candidatos, dizem que não, mas eu acredito que sim. Temos a tentativa de renovação de José Agripino Maia e Garibaldi Alves Filho, que poderão até compor palanque com o Carlos Eduardo Alves, a história da chapa Alves Maia de novo, o novo acordão me parece. E aí eu pergunto, diante dessa perspectiva, os outros nomes que podem vir a disputar o Senado, há chance de renovação ou é mais difícil? Eu acho que há um sentimento de renovação, sim. As pesquisas têm mostrado isso. Nós temos aí a deputada Zenaide Maia, que meio que corre por fora. Naturalmente, os 2 postulantes são políticos tradicionais, com envergadura, já estão aí no mandato de senador há muitos anos, já foram ambos governadores do Estado, lideram seus partidos e não são forças frágeis. Realmente. Mas há um sentimento, há uma sensação de que algo novo precisa acontecer. E aí a deputada Zenaide Maia tem se colocado bem nesse sentido e pode sim, eu acho que vai ter uma boa disputa, mas ela pode sim chegar. Muito bem, agradeço a participação de Bruno Oliveira, cientista político do nosso Boa Tarde Cidadão. Seja sempre bem-vindo e receba um kit de produtos Lucena para você aproveitar com amigos e familiares.